Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Harry Potter, O Despertar do Sistema. Capítulo 21. Enquanto terminavam seus sorvetes em silêncio, Harry ponderava sobre a próxima fase de seu plano. Ele precisava explorar o beco diagonal mais a fundo, particularmente a possibilidade de acessar os recursos mágicos da família Evans. Essa poderia ser a chave para desvendar mais sobre o passado de sua mãe e talvez até mesmo conquistar um certo grau de independência dos Dursleys. Depois de sair da sorveteria, Petúnia sugeriu um breve passeio pelo beco diagonal. A rua fervilhava de bruxas e bruxos ocupados com seus afazeres, o ar repleto da agitação do comércio mágico e do ocasional zunido de uma coruja passando. Petúnia caminhava com um ar de curiosidade cautelosa, seu olhar demorando-se nas diversas vitrines que exibiam mercadorias e artefatos mágicos. Harry, aproveitando a oportunidade, guiou-a até Gringotts, o banco bruxo. Tia Petúnia, estive pensando. Se houver algum registro da família Evans aqui, estará em Gringotts. Talvez possamos descobrir algo sobre o lado da família da mamãe. A pergunta de Petúnia pegou Harry de surpresa. Como você conhece esse lugar? Perguntou ela, olhando para ele com uma mistura de curiosidade e suspeita. Harry praguejou mentalmente. Droga, pensou. Precisava pensar rápido para não levantar mais suspeitas. Rapidamente respondeu. Ouvi algumas pessoas conversando enquanto passávamos, tia Petúnia. Em seguida baixou o olhar e acrescentou. É uma habilidade que aprendi em casa. Eu tinha que entender o humor do tio Walter pelos seus resmungos. A expressão de Petúnia suavizou-se com isso, um lampejo de culpa cruzando seu rosto ao se lembrar dos anos de negligência e maus tratos que Harry havia sofrido sob o mesmo teto. Suspirando, ela cedeu. Tudo bem. Não custa perguntar. Harry sentiu um alívio imenso. Seu plano estava funcionando. Conforme se aproximavam da imponente fachada do Gringotts, o banco administrado por duendes, duas novas notificações de missões concluídas surgiram em sua mente. Nigel, sempre o observador seco em sua paisagem mental, relatou. Missão. Introduza gradualmente a ideia do mundo mágico para a tia Petúnia de uma forma positiva. Recompensas, 40 pontos. Aumenta a receptividade da tia Petúnia à magia. Estratégia. Compartilhe histórias das experiências mágicas de Lilian, enfatizando a maravilha e a beleza da magia. E continuou Nigel com um tom que sugeria um sorriso irônico. Missão. Alquimia emocional. Objetivo. Transformar o medo e o ressentimento da tia Petúnia em curiosidade. Recompensas, 50 pontos. Abre novos diálogos sobre magia e história da família. Estratégia. Desafie gentilmente suas crenças. Apresente a magia como uma ponte, e não como uma barreira entre elas. 2 missões concluídas. Harry assentiu para si mesmo, confirmando a informação de Nigel. Entraram no Gringotts, o interior frio do banco em nítido contraste com o calor agitado do beco diagonal. Os duendes atrás dos balcões os observavam com uma mistura de indiferença e leve curiosidade. Petúnia agarrou-se ao braço de Harry, sua bravata habitual diminuída diante dos banqueiros goblins. Harry aproximou-se de um balcão com o coração acelerado. Para espanto geral de todos os presentes, incluindo Petúnia e o banqueiro duende, Harry cumprimentou o duende em palavrões fluente. Que seus cofres brilhem com os tesouros de Eras, e que os rios de sangue de seus inimigos corram tão carmesins quanto o ouro derretido sob o olhar da lua. O duende, visivelmente intrigado e satisfeito com essa demonstração de respeito em sua língua nativa, respondeu. Que nossos cofres transbordem e nossos inimigos tremam, enquanto os rios de seu sangue correm profundos e velozes sob a sombra da noite. A troca de palavras, embora breve, pareceu estabelecer um tom de respeito mútuo entre Harry e o duende. Petúnia, com os olhos arregalados, inclinou-se para mais perto de Harry e sussurrou. Desde quando você fala? Seja lá o que for isso? Harry, com um encolher de ombros que disfarçava seu orgulho interior, respondeu. Deve ser talento nato, tia. O duende, ao ouvir isso, soltou um grunhido que poderia ter sido interpretado como divertimento. Nigel, observando a cena, comentou na mente de Harry. Ora, mestre Harry, um linguista e um diplomata. Ouso dizer que seus talentos são tão variados quanto o tesouro de um pelúcio. Ignorando a piada de Nigel, Harry voltou sua atenção para o duende. Senhor, eu esperava obter informações sobre a família Evans. Minha mãe, Lily Evans, pode ter tido alguma conta ou ligação aqui. Sua irmã, Petúnia Evans, está aqui para fazer o exame de sangue. Harry, fluente em palavrões, falou com o banqueiro Goblin na língua dos goblins, deixando tia Petúnia perplexa. Apesar de sua crescente aceitação do mundo mágico, a visão de goblins ainda a incomodava. E ouvir Harry conversar sem esforço em sua língua nativa era ao mesmo tempo impressionante e desconcertante. Quando a palavra aberração quase escapou, ela se conteve, lembrando-se de que não era mais a esposa de Vernon presa aos seus preconceitos, mas sim a irmã de Lily, explorando uma parte do passado de sua família. O duende, intrigado com a destreza linguística de Harry, respondeu à altura, e a conversa fluiu sem problemas. Petúnia, parada um pouco desconfortável ao lado de Harry, demonstrava uma mistura de admiração e desconforto. Harry, percebendo seu desconforto, apertou-lhe a mão gentilmente, um gesto silencioso de tranquilização, assegurando-lhe que tudo estava bem. Após uma breve troca de palavras, Harry se virou para Petúnia e explicou. Perguntei sobre a família da mamãe, os Evans. Estou tentando descobrir se eles têm alguma ligação aqui no Gringotts. Petúnia assentiu com a cabeça, ainda assimilando a experiência surreal de estar em um banco de goblins, um mundo à parte da vida mundana da Rua dos Alfeneiros. Eles disseram alguma coisa? Perguntou, com a voz carregada de curiosidade. Harry assentiu com a cabeça, compreendendo a gravidade da situação. O sangue nunca mente, afirmou. Foi o que ele disse. Eles vão testar nosso sangue para ver se temos alguma ascendência mágica. Petúnia, embora apreensiva, concordou em silêncio. O duende na recepção tocou uma campainha e outro duende apareceu rapidamente.
Levem nossos convidados para o exame de sangue, instruiu o primeiro duende. Quando estavam prestes a ser escoltados para fora, Harry inclinou-se para frente, deixando que seu cabelo se movesse e revelasse sua cicatriz, escondida até então. Em palavrões fluente, ele perguntou ao duende: é possível omitir uma certa linhagem sanguínea dos relatórios? Os olhos do duende se voltaram para a cicatriz de Harry, um sorriso irônico cruzando seu rosto. Não se preocupe. Se vocês não tocarem naquele cofre, não denunciaremos ninguém. Harry soltou um suspiro de alívio e assentiu, permitindo que o novo duende os conduzisse para longe. A caminhada até a sala de testes foi curta. Lá dentro, foram recebidos por outro duende. Harry dirigiu-se a ele novamente em palavrões: que seus cofres brilhem com riqueza sem fim, e que seus inimigos se encolham de medo enquanto seu sangue corre como um rio carmesim. O Goblin respondeu, com voz rouca mas respeitosa, e que seus dias sejam repletos de prosperidade, enquanto seus adversários encontram seu destino em rios de fúria carmesim. O Goblin estalou os dedos e um livro de regras grosso e de aparência antiga materializou-se sobre a mesa. Ele o abriu em uma página específica e começou a ler as regras em voz alta, com uma voz clara e autoritária. Regra 1. O exame de sangue será realizado em um ambiente controlado, garantindo que nenhuma influência mágica externa possa alterar os resultados. Regra 2. Todos os participantes devem fornecer uma amostra de sangue voluntariamente, coerção ou engano invalidam o exame. Regra 3. A linhagem mágica do sangue será rastreada até o momento em que o doador possuir algum resquício dessa linhagem. Qualquer ancestralidade mágica além disso será considerada irrelevante para os propósitos do exame. Regra 4. Os resultados serão confidenciais, divulgados apenas àqueles que participarem do exame e a quaisquer outras partes por eles designadas. Regra 5. Qualquer tentativa de adulterar ou manipular o exame ou seus resultados será punida com severas penalidades, conforme a política de Gringotts. Assim que o duende terminou de ler, olhou para Harry e Petúnia, com uma expressão indecifrável. Vocês concordam com estes termos? Perguntou em tom severo. Harry assentiu com a cabeça, sentindo-se sério. Concordamos, disse ele solenemente, lançando um olhar para Petúnia, que assentiu em afirmação. O duende então cumprimentou Harry e Petúnia, sua voz suavizando um pouco. Bem-vindos ao Gringotts, o lugar mais seguro para todas as suas necessidades mágicas e financeiras. Meu nome é Glimmergus Niclanuno. Em resposta, Harry, fluente em palavrões, disse: que seus cofres sejam inexpugnáveis e que sua riqueza floresça por eras, mestre Glimmergus Niclanuno. O duende assentiu em agradecimento pelo respeito de Harry por seus costumes. Petúnia, ainda assimilando a experiência surreal, sussurrou para Harry: o que você disse? Harry, reprimindo um sorriso irônico, traduziu: apenas uma saudação formal, tia Petúnia. Os goblins apreciam quando você respeita a cultura deles. Nigel, observando a cena, não pôde deixar de intervir na mente de Harry, e eu que pensava que seu charme se estendia apenas à espécie humana. Parece que você também é um ótimo encantador de goblins, mestre Harry. O Goblin fez um gesto para que o seguissem até uma pequena sala austera onde o exame de sangue seria realizado. Lá dentro, uma simples mesa de madeira e 2 cadeiras eram os únicos móveis. O Goblin tirou de lá um pequeno instrumento afiado que lembrava uma adaga. Isso levará apenas um instante, assegurou-lhes ele. Uma gota de sangue de cada um de vocês será suficiente. Harry ofereceu o dedo primeiro, suportando bravamente a rápida picada da lâmina. Uma única gota de sangue caiu em um pequeno frasco de cristal. O duende então se virou para Petúnia, que hesitou por um instante antes de estender o dedo. Enquanto o sangue dela pingava em um frasco separado, juntando-se ao que continha o sangue de Harry ao lado do duende. Ele selou ambos com rolhas e proferiu uma série de encantamentos em palavrões. Capítulo 22. Glimmergus Niclanuno então produziu 2 pergaminhos e pingou sangue em cada um. Logo, inscrições começaram a se formar neles. Harry captou algumas palavras, entendendo-as. Ele engasgou ao ver aqueles nomes, alguns dos quais eram tão importantes que constavam na formação de Nigel sobre os fundamentos do mundo mágico. Alguns ele também havia encontrado nos livros que estudará. Niclanuno pegou primeiro o pergaminho de Petúnia e franziu a testa. Senhorita Evans, começou ele, sua linhagem remonta a algumas das famílias mágicas mais antigas, incluindo a Sonserina, fundadora de Hogwarts. Ela se ramificou de um aborto, já que Evans partiu para o mundo trouxa. No entanto, o cofre da Sonserina tem uma condição para herança e infelizmente você é um aborto. Portanto, você não atende às condições. Lillian Potter, nascida Evans, também possui um cofre, mas nomeou um herdeiro, Harry James Potter. Você também não pode acessar esse cofre. Petúnia soltou um suspiro pesado, carregado de anos de sentimentos não expressos e ideias equivocadas. A revelação pareceu inundá-la, remodelando sua compreensão da irmã e, por extensão, de Harry. Seu olhar se voltou para Harry, uma mistura de confusão, compreensão e um toque de tristeza nos olhos. Ela finalmente descobriu que Lillian não era uma aberração. Eles eram abortos. Niclanuno não esperou e pegou o outro pergaminho. Isto, por outro lado, é outra coisa, continuou Niclanuno. Harry James Potter, descendente de Slytherin por parte de mãe, herdeiro da família Potter, descendente direto do falecido Lord Potter, James Potter. O que apenas um punhado de pessoas sabe é que tanto a família Slytherin quanto a família Potter descendem de 2 irmãos da família Peverell, ligados por casamento. Quando Niclanuno revelou essa linhagem oculta, a sala pareceu prender a respiração, e Harry e Petúnia trocaram olhares surpresos, percebendo as profundas implicações de sua herança mágica. Harry não conhecia os irmãos Peverell, mas o fato de 2 famílias antigas e nobres descenderem deles despertou seu interesse. Niclanuno acrescentou então: o cofre Prevel é o primeiro cofre já criado neste banco. Para ser honesto, até mesmo o terreno onde este banco foi construído pertence a eles.
O cofre deles vem acumulando riquezas há milhares de anos apenas com o aluguel que pagamos anualmente. Seu tom carregava certa ganância enquanto olhava para Harry, na esperança de que o jovem herdasse e retribuísse com uma fortuna considerável. Harry não conseguiu conter a curiosidade e perguntou: quais são as condições? O sorriso de Sniclenuno se alargou, revelando seus dentes afiados de duende. Você terá que descobrir sozinho. Mas lembre-se, Harry James Potter, tanto para os cofres da Sonserina quanto para os dos Peverell, você não é o único herdeiro tentando acessá-los. Embora você tenha sangue mais puro para a linhagem Peverell, por ter herdado o sangue de 2 irmãos distintos, a condição do cofre prevalece sobre a pureza do sangue. Harry franziu a testa, sem saber quem era seu adversário nessa corrida para abrir os cofres. Então assentiu pensativamente e perguntou: posso acessar o cofre da minha mãe? Sniclenuno assentiu. O cofre de Lily Potter está acessível a você como seu herdeiro designado. Você pode visitá-lo sempre que desejar. Seguindo o duende anterior, logo foram levados ao cofre de Lily. O próprio cofre era um espetáculo à parte, repleto de baús abarrotados de galeões, cicles e nooks. Havia também alguns livros, fotos de família, uma coleção de roupas e brinquedos de bebê e, por fim, 2 cartas. Harry pegou as cartas com cuidado, notando que eram endereçadas a ele e a Petúnia. Ele também recolheu um pouco de ouro e saiu do cofre. O duende entregou-lhes uma chave do cofre para usarem em suas próximas visitas e os acompanhou de volta à entrada. Após a esclarecedora visita a Gringotts, Harry e tia Petúnia saíram do banco, o peso do conhecimento recém-adquirido palpável entre eles. Petúnia parecia estar em um estado reflexivo, tentando assimilar as revelações sobre sua linhagem e as possíveis implicações para sua família. Harry, embora igualmente contemplativo, também estava focado nos aspectos práticos de sua descoberta. Enquanto estavam na entrada do Gringotts, Petúnia se virou para Harry, seus olhos demorando-se nas 2 cartas que ele segurava na mão. Você vai lê-las? Perguntou ela com a voz carregada de curiosidade e apreensão. Harry olhou para as cartas, uma endereçada a ele e a outra a Petúnia, a caligrafia de sua mãe inconfundível nos envelopes. Vamos lê-las quando chegarmos em casa, respondeu ele, com um toque de solenidade na voz. As cartas, potencialmente repletas de sentimentos pessoais e revelações de sua mãe, mereciam uma leitura atenta e reservada. Petúnia assentiu com a cabeça, o olhar ainda fixo nas cartas como se tentasse decifrar o conteúdo através do papel, percebendo uma oportunidade para mudar de assunto. Harry abordou delicadamente outro tópico. Tia, preciso de alguns materiais. Podemos comprá-los? Petúnia pareceu ponderar o pedido por um instante antes de suspirar, um som que expressava resignação misturada a um crescente senso de responsabilidade. Tudo bem, mas não ouse causar tumulto ou fazer bagunça, advertiu ela com um tom firme, porém sem a aspereza habitual. O sorriso de Harry era genuíno, um reflexo de seu alívio e gratidão pelas sutis mudanças que presenciava em sua tia. Obrigado, tia Petúnia, respondeu ele carinhosamente. Com a mão segurando a dela, um gesto que se tornará surpreendentemente reconfortante, Harry a guiou em direção à farmácia Lesmas e Larvas de Ácaros. A loja, situada entre a movimentada variedade de lojas mágicas do Beco Diagonal, era um paraíso para os entusiastas de poções. Ao entrarem, o rico aroma de ervas e ingredientes de poções preenchia o ar, uma tapeçaria olfativa de magia e mistério. Prateleiras repletas de frascos de pós coloridos, plantas secas e líquidos de todas as cores estendiam-se do chão ao teto. Harry sentiu uma onda de entusiasmo, sua mente já fervilhando com as possibilidades que aqueles ingredientes poderiam revelar. Petúnia, no entanto, parecia um pouco sobrecarregada pela variedade de itens desconhecidos, seus olhos percorrendo a loja com uma mistura de curiosidade e cautela. Harry, percebendo seu desconforto, apertou sua mão de forma reconfortante. Está tudo bem, tia Petúnia. Eu sei do que precisamos. Ele a conduziu pelos corredores, seus passos firmes, porém respeitosos com o ritmo dela. Ao chegar à seção para iniciantes em poções, Harry selecionou cuidadosamente os itens essenciais: um caldeirão de tamanho padrão, um conjunto de frascos de vidro, um pilão e um almofariz, e um kit de poções para iniciantes que incluía ingredientes básicos para poções simples, porém eficazes. Enquanto reunia os itens, a voz de Nigel, sempre presente em sua mente, ofereceu uma observação bem-humorada. Mestre Harry, creio que você encontrou seu habitat natural entre essas misturas e poções. Só lembre-se, não estamos cozinhando nada elaborado na cozinha dos Dursley. Harry deu uma risadinha interna ao ouvir o comentário de Nigel. Em seguida, voltou sua atenção para os ingredientes, selecionando alguns itens adicionais que lhe chamaram a atenção. Urtigas secas, pedra da lua em pó e um frasco de sangue de dragão estavam entre os ingredientes mais exóticos que ele adicionou à sua cesta. Petúnia, observando as escolhas confiantes de Harry, finalmente se pronunciou. Você parece saber tudo sobre essas coisas, Harry. Onde você aprendeu tudo isso? Harry hesitou por um instante antes de responder à pergunta de Petúnia sobre seu conhecimento em poções. Ele não podia simplesmente admitir a orientação e o treinamento secretos que vinha recebendo de Nigel. Em vez disso, optou por uma meia-verdade, atribuindo sua recém-adquirida habilidade ao misterioso tio da loja de chocolates. O tio me deu um livro, disse ele, esperando que essa explicação fosse suficiente. Petúnia murmurou em resposta sem insistir no assunto. Parecia satisfeita em deixar Harry conduzir a situação, uma mudança notável em seu comportamento habitual. Enquanto continuavam a percorrer os corredores da farmácia Lesmas e Larvas de Ácaros, Harry seguia a lista de ingredientes descrita no livro de poções do primeiro ano que já havia escaneado no sistema de tecnologia. Selecionou meticulosamente cada item, certificando-se de ter tudo o que precisava para as poções básicas que planejava preparar. Capítulo 23.
A notícia de que outro jogador estava disputando a herança dos cofres da Sonserina e dos Peverell pesava muito na mente de Harry. Isso lhe incutiu um senso de urgência, levando-o a agir com rapidez e estratégia. Ele estava bem ciente da natureza competitiva desse adversário invisível e dos potenciais desafios que o aguardavam para reivindicar o que acreditava ser seu por direito. Depois de reunir todos os ingredientes necessários para a poção, Harry e Petúnia saíram da farmácia Lesmas e Larvas de Ácaros. Lembrando-se de que não conseguiria carregar um caldeirão de volta para Londres nos braços, Harry procurou uma loja que vendesse bolsas expansíveis. Encontrou uma lojinha pitoresca escondida num canto menos movimentado do beco diagonal. A lojista, uma bondosa bruxa idosa de olhos brilhantes, mostrou a Harry uma seleção de bolsas. Estas não são bolsas comuns, rapaz, disse ela com uma piscadela. Elas comportam mais do que você pode imaginar e ainda são leves como uma pluma. Harry ficou intrigado. Ele examinou as bolsas, finalmente optando por uma mochila de tamanho razoável e com boa aparência. Dado o pouco ouro que havia retirado do cofre, ele precisava ser cauteloso com seus gastos. A mochila, embora não fosse extravagante, era exatamente o que ele precisava, discreta, porém magicamente eficiente. Enquanto pagava pela mochila, a voz de Nigel surgiu em sua mente. Ah, mestre Harry, aventurando-se no mundo dos acessórios de moda mágicos, é? Esperemos que esta mochila não acabe engolindo você inteiro. Harry não conseguiu conter o sorriso ao ouvir o comentário de Nigel. Com a nova mochila bem presa às costas, ele e Petúnia deixaram o beco diagonal, retornando às ruas familiares de Londres. A viagem de volta para a Rua dos Alfeneiros foi silenciosa, com Harry e Petúnia absortos em seus próprios pensamentos. Harry refletia sobre as informações que havia obtido em Gringotts, em especial a revelação de sua ligação com a família Peverell e a possível herança que o aguardava. Ele sabia que abrir os cofres não só lhe proporcionaria segurança financeira, como também lhe ofereceria uma compreensão mais profunda da história de sua família e do mundo mágico. Petúnia, por outro lado, parecia estar lidando com o conhecimento recém-descoberto de sua ascendência mágica. A ideia de que ela poderia ser descendente de um dos fundadores de Hogwarts, uma abortada de uma prestigiosa linhagem mágica, era claramente algo com que ela estava lutando para se acostumar. Ao se aproximarem da casa dos Dursley, Harry percebeu uma mudança na atitude de Petúnia em relação a ele. A revelação de sua herança mágica compartilhada, ainda que em capacidades diferentes, havia diminuído uma distância que existia entre eles há muito tempo. Foi um pequeno passo, mas significativo em seu relacionamento tumultuado. Assim que entraram, Harry e Petúnia sentaram-se na sala de estar, com as duas cartas de Lilian Potter sobre a mesa entre eles. Petúnia pegou a sua carta primeiro, as mãos tremendo levemente ao romper o lacre. Harry a observou atentamente, curioso sobre o conteúdo, mas respeitando sua privacidade. Após ler a carta com uma miríade de emoções transparecendo em seu rosto, Petúnia começou a ler em voz alta, sua voz vacilando a cada palavra. A carta, escrita por Lilian Potter, sua irmã, estava repleta de sentimentos de arrependimento e saudade. Lilian expressava sua profunda tristeza pelo afastamento que havia crescido entre elas, uma ruptura que se originava de um mal-entendido fundamental. Minha querida Petúnia, começava a carta de Lírio. Enquanto escrevo esta carta, meu coração está pesado de arrependimento. Nossos caminhos se separaram de maneiras que eu jamais poderia ter imaginado, e por isso, sinto muito mesmo. O mundo da magia que me trouxe tanta alegria e encantamento, também foi a origem da nossa maior ruptura. A carta continuava, as palavras de Lily pintando um retrato de uma irmã dividida entre dois mundos, o mágico e o mundano. Lembro-me da nossa infância, Petúnia, dos sonhos que compartilhamos, dos segredos que sussurrávamos sob as estrelas. Essas memórias são tesouros que guardo com carinho. Mas ao me aventurar no mundo da magia, percebo agora que deixei uma parte de mim para trás, uma parte que pertence a você. As mãos de Petúnia tremeram levemente enquanto ela continuava a ler, as palavras de Lilian ecoando no quarto silencioso. Você sempre foi mais do que apenas minha irmã. Você era minha confidente, minha parceira de travessuras, minha melhor amiga. O dia em que descobri minhas habilidades mágicas foi o dia em que senti uma barreira se abrir entre nós. Gostaria de ter tido a sabedoria naquela época para construir essa ponte, para mostrar a você que meu amor por você permanecia inalterado. A carta tomou um rumo mais pessoal quando Lily falou sobre seu filho, sua voz impregnada com o amor de uma mãe e a esperança de uma irmã. Petúnia, agora tem um filho, um lindo menininho chamado Harry. Ele é a luz da minha vida e todos os dias, vejo um pouco de nós nele. É minha maior esperança que um dia você o conheça, que ele conheça sua tia Petúnia, a mulher que foi um pilar da minha infância. Enquanto Petúnia lia essas linhas, seus olhos se encheram de lágrimas, o peso de anos de afastamento a oprimindo. Ela fez uma pausa, respirando fundo antes de continuar. Quero que você saiba, Petúnia, que não importa o que aconteça, não importa para onde nossos caminhos nos levem, você sempre será minha irmã. Meu amor por você é inabalável. Se o destino permitir, sonho com o dia em que nossas famílias poderão se reunir, em que a Ru poderá brincar com seu primo e poderemos compartilhar as alegrias de nossos dois mundos. A voz de Petúnia embargou ao terminar de ler a carta. O ar estava carregado de emoção, o silêncio pontuado apenas pelo suave farfalhar do papel em suas mãos. Harry, que ouvirá atentamente, sentiu um nó na garganta. A carta revelara um lado de sua mãe que ele jamais conhecera, uma mulher dividida entre seu destino mágico e o amor por sua irmã. Harry então voltou sua atenção para a própria carta, suas mãos tremendo levemente enquanto rompia o selo. A caligrafia de Lily era familiar e ao mesmo tempo estranha, uma conexão com uma mãe que ele nunca conhecera. Ele começou a ler, sua voz suave, mas clara. Ao ler a primeira linha, a voz de Harry embargou-se de emoção. Meu querido filho, se você está lendo isto, significa que não estou mais em sua vida, leu ele, cada palavra carregada de um significado que ele mal conseguia compreender. É a coisa mais difícil para uma mãe imaginar deixar seu filho, especialmente em circunstâncias que não posso controlar.
Harry fez uma pausa, recuperando a compostura, enquanto a voz de Nigel lhe dava um leve incentivo. Respire fundo, mestre Harry. As palavras de sua mãe, embora pesadas, são uma prova do amor dela por você. Encorajado, Harry continuou. Quero que saiba que você é a coisa mais preciosa que já trouxe a este mundo. Seu pai e eu a amamos desde o momento em que soubemos da sua existência, e cada decisão que tomamos foi pensando na sua segurança e felicidade. Conforme Harry lia, a carta revelava a profundidade da visão de futuro de Lily e suas esperanças para ele. Sempre acreditei que você estava destinado à grandeza, Harry. Não ao tipo de grandeza descrita em livros ou cantada em baladas, mas a uma grandeza nascida da bondade, da coragem e de um coração que enxerga além das divisões superficiais do nosso mundo. PS. Espero que seu padrinho não te leve para o mau caminho. A voz de Nigel, normalmente marcada pela leveza, assumiu um tom sombrio. Sua mãe, ao que parece, via o mundo não apenas como ele era, mas como ele poderia ser. Um dom raro, sem dúvida. Harry sentiu uma onda de orgulho misturada com uma profunda sensação de perda. Nestas páginas, você encontrará minhas esperanças para você, meus conselhos e talvez o mais importante, meu amor. Um amor que não diminui com a distância ou tempo. A carta trazia conselhos práticos com Lily compartilhando sabedoria sobre o mundo bruxo. Confie em suas habilidades, Harry, mas lembre-se, a verdadeira força não reside no poder, mas nas escolhas que você faz. Cuidado com aqueles que tentam usá-lo para proveito próprio. Cerque-se de amigos que o valorizam por quem você é, não pelo que você representa. Nigel acrescentou. Ótimo conselho, mestre Harry. As companhias que mantemos muitas vezes definem o rumo de nossa jornada. A carta de Lily também abordava os desafios únicos que Harry enfrentaria. Ser diferente pode ser um fardo pesado, mas também pode ser uma fonte de imensa força. Aceite quem você é, Harry. Você faz parte de dois mundos, e ambos irão moldá-lo de maneiras que você ainda não consegue compreender. A carta terminava com uma mensagem sincera. Desejo mais do que tudo poder estar aí para te ver crescer, para te guiar pelas complexidades da vida. Mas saiba disto, Harry, que meu amor por você transcende os limites deste mundo mortal. Ele está sempre com você em cada riso, cada lágrima e cada triunfo. Assim que Harry terminou de ler, o quarto ficou em silêncio, exceto pelo suave tic-tac do relógio na lareira. O peso das palavras de sua mãe o envolveu como um cobertor quente, oferecendo conforto em meio à tristeza. Nigel ofereceu um último conselho. O legado de sua mãe, pequeno Harry, não está apenas em suas palavras, mas em você. Carregue-o com a graça e a força que ela sabia que você possuía. Harry assentiu com a cabeça, sentindo um renovado senso de propósito. Olhou para a tia Petúnia, que ainda processava sua própria carta, e sentiu uma ponte se formando entre eles, por mais frágil que fosse. Afinal, estavam ligados pelo amor de Lilian, um laço que, apesar de tudo, permanecia intacto. Capítulo 24. Com a noite caindo, Harry sabia que era hora de se concentrar nas tarefas que o aguardavam. A herança, o misterioso adversário e seu crescente lugar no mundo bruxo o chamavam. Contudo, em meio a essas considerações, ele carregava consigo o calor das palavras de sua mãe, uma luz guia no caminho incerto que estava prestes a trilhar. Vamos nos preparar para amanhã, Nigel, disse Harry resolutamente. Há muito a ser feito, e tenho a sensação de que estamos apenas no começo desta jornada. Nigel, voltando ao seu jeito habitual, respondeu com um toque de seu característico humor seco. De fato, mestre Harry. O caminho à frente é longo, mas não tema. Nós o percorreremos com a sagacidade e a sabedoria que condizem a um bruxo do seu potencial. E talvez um pouco de travessura para completar. Harry não conseguiu conter o sorriso. O peso das revelações do dia foi aliviado pelas palavras de Nigel. Ele estava pronto para o que quer que viesse pela frente, munido do amor de sua mãe, da orientação de Nigel e de um recém-descoberto senso de identidade. No dia seguinte, Harry acordou cedo, com os eventos do dia anterior ainda frescos na memória. Desceu silenciosamente as escadas para preparar o café da manhã antes que tia Petúnia se mexesse. Enquanto cozinhava, seus pensamentos estavam focados nas tarefas que o aguardavam. Harry estava determinado a completar diversas missões relacionadas ao currículo do primeiro ano de Hogwarts antes que sua carta de aceitação chegasse. Depois disso, planejava comprar sua varinha e começar a praticar oficialmente. Enquanto virava a última panqueca, Harry voltou sua atenção para a preparação de poções, uma habilidade que ele estava ansioso para desenvolver. Nigel, começou ele, o que é essa sala virtual de preparação de poções do sistema de tecnologia que eu desbloqueei antes? A voz de Nigel, clara e distinta na mente de Harry, respondeu. A sala virtual de criação de poções, uma maravilha do sistema tecnológico. É um ambiente simulado onde você pode praticar a preparação de poções sem o risco de explodir a cozinha da sua tia. Harry, intrigado, pediu mais detalhes. Como funciona? Nigel explicou. Imagine um espaço virtual onde você pode experimentar vários ingredientes de poções e técnicas de preparo. A sala simula condições do mundo real, proporcionando um ambiente seguro e controlado para aprendizado e experimentação. Parece real? Perguntou Harry, curioso sobre a experiência. É muito realista, mestre Harry. Você verá, sentirá o cheiro e até mesmo tocará os ingredientes e poções como se estivessem fisicamente presentes. É uma excelente maneira de aprimorar suas habilidades sem as limitações do mundo físico. A empolgação de Harry aumentou. E as poções que eu faço lá, são apenas virtuais ou posso usá-las de alguma forma? Nigel respondeu. As poções são simulações, mas o conhecimento e a experiência que você adquire são muito reais. Você entenderá as propriedades dos ingredientes, as nuances da preparação e os efeitos de várias poções.
É uma ferramenta inestimável para um aspirante alquimista. Harry assentiu com a cabeça, absorvendo a informação. Então, posso praticar o quanto quiser sem me preocupar em ficar sem ingredientes ou fazer bagunça? Exatamente, confirmou Nigel. A sala oferece um suprimento infinito de ingredientes e equipamentos virtuais. Você pode preparar cerveja à vontade. Nigel acrescentou então. Existe um recurso avançado que você pode usar na sala virtual de criação de poções, Mestre Harry. Chama-se criação de poções baseada em maestria, e é uma adição bastante engenhosa ao seu repertório mágico. Harry, intrigado, pediu mais detalhes a Nigel. Criação de poções baseada em maestria? Do que se trata? Nigel começou a explicar. Bem, Mestre Harry, como você deve imaginar pelo nome, esse recurso se torna ativo assim que você demonstrar um alto nível de proficiência na preparação de poções. É como uma graduação da preparação virtual de poções para a criação real de poções. Harry estava curioso sobre os detalhes. Como funciona exatamente? Nigel então explicou. O recurso de criação de poções baseada em maestria, dentro da sala virtual de criação de poções. É como ter seu próprio mestre de poções à sua disposição. Ele foi projetado para acompanhar seu progresso enquanto você aprende e pratica várias receitas de poções no ambiente virtual. Pense nisso como um aprendizado virtual de poções, por assim dizer. O interesse de Harry foi despertado enquanto ele ouvia a descrição de Nigel. Então, como isso avalia minha proficiência em fazer poções? Bem, o sistema tem um algoritmo que avalia continuamente seu desempenho, começou Nigel. Cada vez que você prepara uma poção na sala virtual, ele analisa sua técnica, a precisão das medidas dos ingredientes, o tempo de cada etapa e a qualidade geral do produto final. É como ter um professor de poções invisível supervisionando seu trabalho. Harry estava fascinado. E quando eu atingir um certo nível de domínio, o que acontece depois? A voz de Nigel carregava um toque de orgulho. Assim que você demonstrar um alto nível de habilidade, especificamente quando seu nível de domínio em uma determinada receita de poção ultrapassar 80%, a sala desbloqueia seu recurso avançado. Isso permite que você crie poções reais usando o conhecimento e as técnicas que aprimorou virtualmente. Mas como uma sala virtual pode criar poções reais? Perguntou Harry com a curiosidade aumentando. Ah, é aí que a mágica realmente acontece, disse Nigel com um tom de admiração na voz. Veja bem, depois de fornecer ao ambiente os ingredientes reais necessários para uma poção que você dominou virtualmente, o sistema assume o controle. Ele réplica seu processo virtual de preparo no mundo físico, usando os ingredientes que você forneceu. O resultado é uma poção criada com o mesmo nível de cuidado e precisão das suas tentativas virtuais. Harry ficou maravilhado com a ideia. Então, eu posso praticar uma poção na sala virtual, e quando eu estiver bom o suficiente, a sala pode realmente fazer a poção para mim no mundo real. Exatamente, Mestre Harry, confirmou Nigel. É uma transição perfeita da prática virtual para resultados tangíveis. O sistema garante que a qualidade da poção seja consistente com suas habilidades virtuais de alquimia. Pode-se dizer que é como ter o melhor dos dois mundos, só que neste caso são poções, não bolo. Harry deu uma risadinha ao ouvir a analogia de Nigel. Isso é incrível. Significa que posso aperfeiçoar minhas habilidades sem desperdiçar recursos ou lidar com as consequências de uma poção mal feita. Com certeza, respondeu Nigel. E não se trata apenas de economizar recursos ou evitar contratempos. Esse recurso permite experimentar e inovar. Você pode testar diferentes variações de uma poção na sala virtual, aprimorar a receita e, em seguida, produzi-la na realidade quando estiver satisfeito com o resultado. Harry assentiu com a cabeça, absorvendo a informação. Isso vai revolucionar a minha produção de poções. Mal posso esperar para começar a usar. Como sempre, Mestre Harry, estou aqui para guiá-lo e auxiliá-lo em suas aventuras mágicas, disse Nigel. Seja para dominar a arte de fazer poções ou para navegar pelas complexidades do mundo bruxo, você pode contar com o meu apoio. E claro, uma boa dose de sarcasmo e humor seco para manter as coisas interessantes. Harry sorriu, grato pela presença de Nigel em sua vida. O humor, a inteligência e a orientação da inteligência artificial haviam se tornado parte integrante de sua jornada, oferecendo não apenas assistência prática, mas também uma sensação de companheirismo. Com um renovado entusiasmo e determinação, Harry terminou de preparar o café da manhã e foi acordar sua tia. Petúnia, ainda taciturna pelas revelações do dia anterior, percorria a casa como um fantasma. A constatação de que Lilian ainda se importava com ela, queria se reaproximar e nunca a considerará inferior, havia deixado uma profunda cicatriz em seu coração. Por anos, ela alimentara a crença de que Lilian a desprezava. Agora, refletindo sobre como tratar a Harry, uma onda de arrependimento a invadiu. Ela queria chorar, liberar as emoções reprimidas, mas a visão do comportamento carinhoso e doce de Harry a impediu. Em seu íntimo, ela sabia que ainda havia tempo para a redenção. Enquanto se sentavam para o café da manhã, um silêncio incomum pairava no ar, quebrado apenas pelo tilintar dos talheres e pelo ocasional gole de chá. A atmosfera era visivelmente diferente das manhãs tensas e silenciosas de costume. Petúnia, absorta em seus pensamentos, mal tocava na comida, enquanto Harry comia em silêncio, respeitando sua necessidade de espaço. Petúnia, com o olhar fixo em Harry, finalmente quebrou o silêncio. Harry, quais são seus planos para hoje? Perguntou ela com a voz mais suave que o normal. Harry, surpreso com o interesse dela, respondeu. Pensei em passar algum tempo estudando, tia Petúnia. Tenho muito a aprender sobre poções. Petúnia assentiu com a cabeça, um leve brilho de curiosidade nos olhos. Poções? Isso faz parte da sua escola de magia? Sim, é um assunto crucial, respondeu Harry, mantendo um tom gentil. Quero aprender o máximo que puder. Isso parece complicado, disse Petúnia, com a voz carregada de uma mistura de perplexidade e curiosidade.
É sim, mas estou me acostumando, assegurou Harry, percebendo sua tentativa de compreender o seu mundo. Após o café da manhã, quando Harry estava prestes a arrumar a mesa e lavar a louça, Petúnia, para seu absoluto espanto, disse: "Continue, Harry. Eu termino aqui." Capítulo 25. Após o café da manhã, quando Harry estava prestes a arrumar a mesa e lavar a louça, Petúnia, para seu absoluto espanto, disse: "Continue, Harry. Eu termino aqui." Harry ficou paralisado por um momento, sem conseguir acreditar no que acabará de ouvir. Um pequeno sorriso de gratidão se espalhou por seu rosto. Acenando com a cabeça, ele respondeu: "Obrigado, tia Petúnia", e foi para o seu quarto, deixando uma Petúnia surpresa, porém pensativa na cozinha. Em seu quarto, Harry abriu a biblioteca em sua mente, um vasto repositório digital de conhecimento. Ele localizou o livro de poções do primeiro ano e começou a lê-lo de capa a capa. Harry leu a primeira frase do livro de poções com intensa concentração, sua mente absorvendo cada palavra, cada nuance. O livro, intitulado Poções e Misturas Mágicas de Arsenius Giger, era um guia completo para iniciantes na preparação de poções, detalhando os princípios e métodos básicos dessa arte complexa e muitas vezes perigosa. Vejamos. A arte de fazer poções é uma ciência exata que exige precisão e paciência, leu Harry em voz alta com uma mistura de entusiasmo e concentração. O livro prosseguia descrevendo a importância de compreender as propriedades mágicas de cada ingrediente, a precisão necessária para medi-los e combiná-los, e o controle meticuloso exigido durante o processo de preparo. Precisão e paciência, hein? Ponderou Harry. Parece mais uma receita para o desastre nas minhas mãos. Nigel interveio. "Ah, mas lembre-se, mestre Harry, desastres muitas vezes podem levar a descobertas. Embora no reino da fabricação de poções eu aconselharia evitar muitas descobertas do tipo explosivo." Harry deu uma risadinha ao próprio comentário, enquanto continuava a ler, mergulhando no primeiro capítulo, que abordava os equipamentos básicos necessários para o preparo de poções. Caldeirões, frascos, mexedores e balanças eram todos discutidos em detalhes, cada item acompanhado de uma nota sobre sua importância e uso correto. Enquanto Harry lia sobre os diferentes tipos de caldeirões, de cobre, latão, estanho e prata, e seus respectivos efeitos na eficácia das poções, a voz de Nigel ofereceu uma curiosidade. "Você sabia, mestre Harry, que os caldeirões de prata, embora sejam os mais caros, proporcionam um ambiente mais estável para o preparo de poções? Uma curiosidade bruxa para sua coleção. Vou guardar isso na memória", Nigel respondeu Harry, anotando mentalmente a dica. Em seguida virou a página para uma seção que detalhava vários ingredientes de poções, dos comuns, como urtigas e margaridas, aos raros e exóticos, como pelos de unicórnio e penas de fênix. Cada ingrediente foi descrito com suas propriedades mágicas, origens e usos típicos em poções. Harry ficou fascinado pela riqueza de conhecimento, sua mente absorvendo avidamente as informações. "Nigel, como você acha que vou me lembrar de tudo isso?" perguntou Harry, sentindo-se um pouco sobrecarregado pela quantidade de detalhes. A resposta de Nigel foi tranquilizadora. "Não tema, mestre Harry. O sistema tecnológico foi projetado para auxiliar na retenção e recuperação de informações. Além disso, com a aplicação prática, esses detalhes logo se tornarão naturais para você." Harry assentiu com a cabeça, confortado pelas palavras de Nigel. Continuou a ler, passando agora para o capítulo, sobre receitas básicas de poções. A primeira receita era para uma simples cura para furúnculos, uma poção para iniciantes criada para ensinar técnicas fundamentais de preparo de poções. Enquanto Harry lia as instruções, Nigel interrompeu com uma sugestão. "Por que não tentar preparar essa poção na sala virtual de criação de poções? Seria uma excelente maneira de colocar a teoria em prática." "Essa é uma ótima ideia", Nigel disse Harry, animado com a perspectiva de preparar virtualmente sua primeira poção. "Vamos fazer isso." Fechando o livro, Harry concentrou-se, acessando a sala virtual de preparo de poções. Num instante, encontrou-se num laboratório de poções bem equipado, com caldeirões, prateleiras repletas de ingredientes e uma bancada de trabalho. A sala, embora virtual, parecia incrivelmente real, cada detalhe meticulosamente reproduzido. Harry aproximou-se da bancada, onde um caldeirão já estava preparado sobre uma chama mágica. Ele então selecionou os ingredientes para a poção cura para furúnculos nas prateleiras virtuais, cada item aparecendo em sua mão à medida que pensava nele. Conforme o desejo de Harry, os ingredientes da poção levitaram no ar ao seu redor, criando um carrossel mágico de ervas e líquidos. Cativado por essa dança de componentes, ele teve um pensamento repentino. "Nigel, você poderia mostrar as informações de cada ingrediente em uma tela virtual ao lado deles?" Nigel, sempre pronto para ajudar, respondeu prontamente. "Certamente, mestre Harry." Uma abordagem inovadora para o aprendizado, devo dizer. Enquanto falava, telas translúcidas apareceram ao lado de cada item flutuante, exibindo descrições detalhadas. Harry caminhava de ingrediente em ingrediente lendo cada bula. A primeira era folhas de urtiga. A bula detalhava seu uso em poções de cura devido às suas propriedades anti-inflamatórias. Em seguida vieram presas de cobra, moídas em um pó fino. Seu papel era mais complexo, atuando como um catalisador para potencializar os outros ingredientes. "Presas de cobra, hein? Parece coisa de filme de terror", comentou Harry meio brincando. A resposta de Nigel veio com um toque de divertimento. "Talvez, mas nas mãos do mestre de poções, é mais provável que façam parte de uma história de cura do que de terror. Perdoe o trocadilho, mestre Harry." Harry não conseguiu conter o sorriso ao ouvir o comentário de Nigel, satisfeito com a capacidade da inteligência artificial de inserir humor no processo de aprendizagem. Em seguida, Harry examinou os espinhos de porco-espinho. A descrição mencionava seu uso em poções para aumentar a viscosidade e a estabilidade.
Depois vieram as lesmas cornudas que, quando fervidas, liberavam um muco que atuava como agente aglutinante, garantindo que os ingredientes da poção se fundissem adequadamente. Ele parou no próximo item, um frasco com o rótulo muco de verme Flaubert. A tela explicava que era um agente espessante comum, essencial para garantir que a poção tivesse a consistência correta. O ingrediente final era um frasco de água destilada, o solvente universal na preparação de poções, crucial para dissolver e combinar todos os componentes. Harry deu um passo para trás, contemplando a variedade de ingredientes flutuantes. Sua mente trabalhava freneticamente, tentando compreender a ciência por trás da preparação de poções. Nigel, existe um padrão aqui, não é? Cada ingrediente desempenha um papel específico, como em uma reação química. A resposta de Nigel veio com um toque de curiosidade. De fato, Mestre Harry, fazer poções é semelhante à química, embora com um toque mágico. Os ingredientes interagem em um nível fundamental, alterando suas propriedades e se combinando para formar algo completamente novo. O olhar de Harry voltou-se para os ingredientes. Então, trata-se de equilíbrio e reação, de usar os ingredientes certos nas proporções e na ordem corretas. Exatamente, afirmou Nigel. A arte de fazer poções consiste em compreender essas interações e manipulá-las para alcançar o efeito desejado. Sua tarefa é manter o controle sobre o processo, garantindo que cada reação ocorra conforme o planejado. Harry assentiu com a cabeça, pensativo. Então, quando eu preparar essa cura para furúnculos, preciso estar atento a como cada ingrediente contribui para a poção. É mais do que apenas seguir uma receita. Trata-se de entender o porquê por trás de cada etapa. Observação perspicaz, Mestre Harry, comentou Nigel. Você deve considerar não apenas o que está adicionando, mas também por que está adicionando e como isso interagirá com os outros componentes. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 26. Harry concentrou-se no primeiro passo da receita, adicionando as folhas de urtiga ao caldeirão. Ao fazê-lo, o fogo virtual sob o caldeirão tremeluziu, aquecendo as folhas e libertando a sua essência na água. Em seguida, ele adicionou cuidadosamente as presas de cobra moídas, observando-as dissolver-se, criando uma reação que tingia a mistura de um tom verde claro. A precisão de seus movimentos era crucial. Muito ou pouco de qualquer ingrediente poderia comprometer toda a poção. Harry parou de repente no meio da preparação da poção, perdido em pensamentos. O caldeirão à sua frente começou a reagir de forma imprevisível, seu conteúdo borbulhando com mais vigor. Mestre Harry! Chamou Nigel, tentando chamar sua atenção, mas Harry estava imerso em contemplação. Mestre Harry, a poção. A voz de Nigel tornou-se mais urgente. Harry despertou de seu devaneio, mas já era tarde demais. O caldeirão começou a tremer violentamente. Proteja-se, Mestre Harry, advertiu Nigel. Ora, isto não é virtual, questionou Harry, confuso com a necessidade de cautela em um ambiente simulado. No segundo seguinte, ele entendeu tudo muito bem. Quando o caldeirão explodiu, Harry foi arremessado para trás, sentindo uma intensa sensação de queimação na pele e uma dor aguda no estômago. Nigel? Que diabos? Exclamou, assustado e com dor. Mestre Harry, esta sala simula todas as sensações para tornar a experiência o mais realista possível. Em algumas poções é preciso sentir o calor para determinar o próximo passo, então sim, a dor também é bem real, explicou Nigel, num tom que misturava preocupação e objetividade. Harry grunhiu enquanto voltava para o centro da sala, onde um novo caldeirão havia aparecido magicamente, pronto para outra tentativa. Por que você congelou? Perguntou Nigel com a voz carregada de curiosidade. Harry sorriu, ainda massageando o abdômen dolorido. Eu estava pensando nas presas de cobra. Por que elas são moídas e não cortadas? Ou por que não raladas? A receita especifica moídas, então não posso simplesmente jogá-las inteiras. Mas e quanto a outras possibilidades? Seria viável experimentar com o formato delas? A resposta de Nigel carregava um toque de orgulho. Este é o primeiro passo da descoberta, Mestre Harry. Fazer perguntas. A forma de um ingrediente pode, de fato, influenciar as propriedades de uma poção. Moer aumenta a área de superfície, permitindo uma reação mais rápida e completa. Harry, com a curiosidade aguçada, preparou-se para mais uma tentativa com a poção. Desta vez, ele abordou o processo com uma nova apreciação pela importância de cada etapa e pelo impacto potencial até mesmo das menores variações. Enquanto adicionava cuidadosamente as presas de cobra moídas ao caldeirão, garantindo que estivessem distribuídas uniformemente, Nigel ofereceu mais informações. Fazer poções não é apenas uma ciência, é uma arte. A precisão da sua técnica, a sua compreensão do papel de cada ingrediente e até mesmo a sua intuição contribuem para o resultado final. Harry assentiu com a cabeça, concentrado na tarefa. Seguiu a receita meticulosamente, adicionando cada ingrediente no momento preciso e na quantidade exata necessária. A poção foi mudando de cor gradualmente, primeiro para um verde claro, depois para um tom esmeralda mais profundo. Note a mudança de cor, Mestre Harry. É um bom sinal. Significa que os ingredientes estão reagindo como deveriam, observou Nigel com voz calma e encorajadora. Harry então adicionou os espinhos de porco-espinho, mexendo a poção lentamente para garantir que se dissolvessem completamente. Ele observou com satisfação enquanto a mistura começava a engrossar, adquirindo uma textura homogênea e suave. O segredo está em mexer, Mestre Harry. Nem muito rápido nem muito devagar. Assim como na vida, tudo se resume a encontrar o equilíbrio certo, brincou Nigel, com um tom que amenizava a seriedade do momento. À medida que a poção se aproximava do fim, a confiança de Harry aumentava. Ele havia aprendido com seu erro anterior e agora estava mais atento aos sinais sutis que indicavam o progresso da poção. Quase lá, Mestre Harry. Só mais algumas mexidas e estará pronto, orientou Nigel, sua voz uma presença constante na mente de Harry.
Harry respirou fundo, sentindo uma sensação de dever cumprido ao concluir os passos finais da receita. A poção no caldeirão agora tinha uma textura rica e aveludada, e seu aroma era uma mistura complexa dos vários ingredientes que ele havia usado. Aqui está Mestre Harry. Sua primeira poção preparada com sucesso na sala virtual de criação de poções. Muito bem, elogiou Nigel com um tom genuíno e afetuoso. Harry, sentindo-se satisfeito, mas determinado a melhorar, pediu a Nigel que demonstrasse seu nível de domínio da poção. Um círculo virtual apareceu em sua visão, preenchendo-se com uma barra azul que subiu constantemente até parar em 56%. Nada mal para uma primeira tentativa, comentou Nigel, num tom sem o sarcasmo habitual, mas Harry balançou a cabeça em leve discordância. Esta é a poção mais básica, Nigel, usando apenas 4 ingredientes. Não há nada de particularmente louvável nela, especialmente porque segui as instruções à risca, argumentou Harry, com uma mistura de determinação e humildade na voz. Para aumentar meu domínio para 80%, preciso não só aperfeiçoar esta receita, mas também aprimorá-la, certo? De fato, o Mestre Harry respondeu Nigel com um leve sorriso irônico nos cantos de sua boca virtual. A perfeição é uma jornada, não um destino. E no seu caso, a jornada envolve caldeirões borbulhantes e a ameaça constante de um desastre explosivo. Bastante emocionante, se me permite dizer. Harry deu uma risadinha ao ouvir a interpretação dramática de Nigel. Em seguida, começou a limpar o laboratório de poções virtual, com a mente já repleta de ideias para aprimorar a poção. Enquanto trabalhava, a voz de Nigel continuava a oferecer insights e comentários ocasionais, mantendo a atmosfera leve, porém focada. Mestre Harry, você já considerou o impacto de variar o tempo de fervura das presas de cobra? Ou talvez experimentar com a ordem em que adiciona os ingredientes? Sugeriu Nigel com um tom que demonstrava genuína curiosidade. É uma ideia interessante, ponderou Harry, refletindo sobre as possibilidades. O tempo de fervura pode afetar a potência das presas, e mudar a ordem dos ingredientes pode alterar as propriedades da poção de maneiras inesperadas. Exatamente, Mestre Harry, afirmou Nigel. Fazer poções envolve tanto experimentação quanto seguir receitas. É uma forma de arte onde a criatividade pode levar a descobertas notáveis. Harry assentiu com a cabeça, sentindo uma onda de entusiasmo com a perspectiva de explorar o território desconhecido da inovação em poções. Ele saiu da sala virtual de criação de poções com a mente repleta de ideias. De volta ao seu quarto, Harry decidiu dedicar algum tempo ao estudo da história da magia, em particular as origens da preparação de poções. Abriu sua biblioteca digital e começou a folhear as páginas virtuais de um antigo tomo intitulado As Artes Alquímicas, uma perspectiva histórica. Enquanto lia, a voz de Nigel fazia comentários, acrescentando contexto e observações humorísticas ocasionais. Você sabia, Mestre Harry, que algumas das primeiras poções eram preparadas em caldeirões tão grandes que cabia um homem adulto dentro? Faz o seu caldeirão de tamanho padrão parecer bem antiquado, não é? Harry riu, imaginando o absurdo de caldeirões tão gigantescos. Suponho que a preparação de poções tenha evoluído muito desde então. De fato, sim, respondeu Nigel. Das poções secretas dos alquimistas à arte refinada que conhecemos hoje, as poções sempre foram uma mistura de ciência, magia e uma pitada de mistério. E não podemos esquecer as explosões ocasionais, só para garantir. É fascinante ver como as poções evoluíram ao longo dos séculos, comentou Harry, com os olhos percorrendo as páginas do livro digital. Os princípios permanecem os mesmos, mas as técnicas e aplicações se tornaram muito mais sofisticadas. A marcha implacável do progresso, disse Nigel com ironia. Os mestres de poções de hoje se apoiam nos ombros de seus antecessores, cada geração adicionando suas próprias descobertas e inovações ao caldeirão do conhecimento. Bem poético, não acha? Harry sorriu, apreciando a maneira como Nigel conseguia tornar até os assuntos mais banais interessantes. É poético, Nigel, e é incrível fazer parte desse legado, aprendendo e, com sorte, contribuindo para ele um dia. Como desejar, Mestre Harry, disse Nigel com um toque de orgulho na voz. Com sua curiosidade e determinação, não tenho dúvidas de que você deixará sua marca no mundo das poções. E quem sabe talvez um dia, futuros alunos estejam lendo sobre suas criações inovadoras. A ideia de ser lembrado por suas contribuições ao mundo mágico encheu Harry de um senso de propósito e entusiasmo. Ele fechou o livro digital, sentindo uma sensação de dever cumprido após um dia produtivo de estudo e experimentação. Obrigado pela sua orientação hoje, Nigel, disse Harry com um tom de gratidão na voz. Eu não teria conseguido sem você. A resposta de Nigel foi um raro momento de sinceridade, desprovido de seu sarcasmo habitual. Foi um prazer, Mestre Harry. Ajudá-lo nesta jornada é tão gratificante para mim quanto para você. E lembre-se, nossas aventuras estão apenas começando. Capítulo 27. De repente, Harry pulou da cama, percebendo algo súbito. Ih, rapaz! Exclamou com um tom de pânico na voz. Que horas são, Nigel? A inteligência artificial respondeu calmamente. Um pouco mais de 17, Mestre Harry. Harry desceu as escadas correndo, com a mente a mil. Esqueci de fazer o jantar, murmurou, preocupado com a reação da tia. Mas ao chegar na cozinha, deparou-se com uma cena inesperada. Petúnia cantarolava baixinho uma melodia que Harry vagamente reconheceu da sua infância. Ela estava cozinhando, algo que se tornará raro desde que Harry assumirá as tarefas da cozinha como parte de suas obrigações. Espiando por entre os braços de Petúnia, Harry viu que ela estava preparando seu prato favorito, rosbife. O aroma era tentador, despertando memórias de tempos mais simples. Ele se aproximou da cozinha, com a surpresa estampada no rosto. Petúnia se virou e sorriu para ele. Terminou de estudar? Preparei seu prato favorito, disse ela com uma voz que Harry não ouvia há anos. Harry ficou surpreso. Como você sabia? Perguntou ele com a voz misturando surpresa e curiosidade. Petúnia deu uma risadinha, um som tão raro e inesperado que fez Harry parar abruptamente. Claro que sei, bobinho.
Eu sou sua tia, disse ela com um tom leve e brincalhão, um contraste gritante com sua postura geralmente severa. Harry ficou sem palavras. Esse era um lado de Petúnia que ele nunca tinha visto. A aspereza que definia o relacionamento deles parecia ter se suavizado, ainda que por um instante. Sem dizer mais nada, ele caminhou até ela e a abraçou. Foi um gesto espontâneo, que dizia muito sobre as mudanças que estavam acontecendo em sua casa. Petúnia, surpresa com o abraço, enrijeceu por um instante antes de relaxar e se entregar ao carinho. Foi um pequeno, mas significativo momento de conexão, que pôs fim a anos de mal-entendidos e ressentimentos. Ao se sentarem para comer, a atmosfera era diferente dos jantares tensos e silenciosos de costume. Petúnia parecia mais relaxada, ocasionalmente lançando olhares para Harry com uma ternura nos olhos que ele nunca havia visto antes. Harry saboreou cada pedaço do rosbife, um prato não só delicioso, mas também repleto de nostalgia. Fazia muito tempo que Petúnia não cozinhava para ele, e o esforço que ela dedicara ao preparo de sua refeição favorita não passou despercebido. A carne estava macia, impregnada com uma mistura de ervas e especiarias que criava uma sinfonia de sabores em sua boca. Era, sem dúvida, uma grata surpresa. Incrível, comentou Harry com um tom genuíno. Ele olhou para Petúnia do outro lado da mesa, cujo rosto se iluminou com um elogio. Havia uma suavidade em seus olhos, um lampejo da tia de quem ele vagamente se lembrava de sua infância. Petúnia, visivelmente satisfeita com a reação de Harry, inclinou-se ligeiramente para a frente. Bem, tenho uma surpresa para você, mas primeiro termine sua refeição, disse ela com um toque de mistério na voz. A curiosidade de Harry foi despertada, mas ele cedeu, saboreando a refeição com um entusiasmo que não sentia há muito tempo. Aquilo era mais do que apenas um prato bem preparado. Era um sinal de tempos de mudança na casa dos Dursley, não na casa dos Evans. Um possível degelo na relação gélida que persistira há tanto tempo. Ao dar a última mordida, sua mente divagou sobre qual poderia ser a surpresa. Petúnia não gostava de surpresas, pelo menos não agradáveis, em todos os anos que ele havia vivido com os Dursleys. Finalmente, com a refeição concluída, Petúnia se levantou e desapareceu na cozinha. Ela retornou momentos depois com um prato de sobremesa nas mãos. No prato havia uma torta de melaço, sua cobertura dourada brilhando sob a luz da sala de jantar, a massa perfeitamente assada e delicadamente crocante. Os olhos de Harry se arregalaram em descrença. Torta de melaço era sua favorita absoluta, uma iguaria rara que ele há muito associava a tempos mais felizes. Isto é para você, disse Petúnia, colocando o prato na frente de Harry. Sua voz carregava uma ternura que Harry nunca ouvira antes, e isso aqueceu seu coração. Ele não conseguia se lembrar da última vez que ela lhe fizera uma torta de melaço. Na verdade, ele não conseguia se lembrar dela jamais ter feito uma para ele. Harry olhou para a torta de melaço, depois para Petúnia, com uma mistura de emoções o invadindo. Obrigado, tia Petúnia, disse ele com a voz repleta de gratidão tanto pelo gesto quanto pela sobremesa. Ao dar uma mordida na torta, o sabor doce e rico do melaço misturado com a massa amanteigada explodiu em sua boca. Era um equilíbrio perfeito entre doçura e textura, cada mordida trazendo uma onda de conforto e contentamento. Harry fechou os olhos, saboreando o momento. A sobremesa lhe trazia à memória lembranças de sua mãe, a quem ele nunca conheceu, mas com quem sempre se sentiu conectado por meio de alegrias tão simples. Petúnia observava Harry com uma expressão difícil de decifrar. Era como se o estivesse vendo pela primeira vez, não como o fardo que por tanto tempo o considerará, mas como uma pessoa, seu sobrinho, filho de Lilian. O cômodo estava silencioso, exceto pelo som de Harry saboreando sua sobremesa. Nigel, que havia sido um observador silencioso durante toda a refeição, finalmente se pronunciou. Parece, mestre Harry, que ventos de mudança estão soprando na casa dos Evans, e trazem consigo o doce aroma da torta de melaço. Harry sorriu, concordando com a observação de Nigel. É mais do que apenas uma sobremesa, Nigel, disse ele com um tom reflexivo na voz. É um símbolo de, não sei, esperança, talvez? Um sinal de que as coisas podem melhorar. De fato, mestre Harry, respondeu Nigel. A vida, assim como a preparação de poções, é repleta de reações inesperadas. Às vezes, basta um ingrediente simples, como uma refeição bem preparada ou uma torta de melaço para catalisar uma mudança. Ao terminar o último pedaço da torta, Harry sentiu uma sensação de paz, algo que lhe era estranho na casa dos Evans. A noite se desenrolara de uma forma que ele jamais poderia ter previsto e pela primeira vez em muito tempo. Sentiu um lampejo de otimismo em relação ao seu futuro na Rua dos Alfeneiros. Ele ajudou Petúnia a arrumar a mesa, seus movimentos sincronizados numa dança silenciosa de cooperação. A distância habitual entre eles havia diminuído, mesmo que apenas por aquela noite, e Harry apreciava essa proximidade recém-descoberta. Ao retornar para seu quarto após o jantar, Harry acessou mais uma vez a sala virtual de criação de poções, pronto para experimentar a poção cura para furúnculos. De barriga cheia e com o coração contente pela reviravolta inesperada da noite, ele sentiu um vigor renovado para expandir os limites de suas habilidades na preparação de poções. A sala virtual materializou-se ao seu redor, sua configuração familiar acolhendo de volta. As prateleiras estavam repletas de todos os tipos de ingredientes, e o caldeirão o aguardava, pronto para mais uma rodada de poções. Harry aproximou-se do caldeirão com um senso de propósito, sua mente já formulando planos para aprimorar a poção. Agora, mestre Harry, vamos ver se conseguimos dar um toque especial a essa mistura um tanto banal, disse Nigel, com a voz ecoando na mente de Harry. Capítulo 28. Harry, de pé na sala virtual de criação de poções, chamou seu assistente mental, Nigel, com um olhar determinado. Nigel, por favor, crie uma lista de todos os materiais. Depois, calcule quantos experimentos eu preciso realizar para cada alteração, incluindo a forma de adicionar os materiais, o preparo dos materiais, moer, ralar,
cortar, jogar inteiro, polvilhar, o tempo de fervura, o tempo de cozimento em fogo baixo, o calor, a agitação, por exemplo, no sentido horário, anti-horário, mistura, de forma caótica. Há 4 ingredientes. Nigel respondeu prontamente. Claro, mestre Harry. Vamos analisar sistematicamente. Para sua poção de cura para furúnculos, você tem 4 ingredientes principais: folhas de urtiga, presas de cobra, espinhos de porco-espinho e lesmas com chifres. Cada elemento oferece uma variável única para seu experimento. Vamos começar com as folhas de urtiga? Comece com a moagem, respondeu Harry, com a mente concentrada na tarefa em mãos. Para as folhas de urtiga, temos 5 métodos de preparo: moagem fina, média e grossa, ralagem, corte, uso inteiro e polvilhamento. Isso lhe dará 5 experimentos diferentes. Em seguida, para ferver, tente tempos de 5, 10 e 15 minutos. Quanto ao cozimento em fogo baixo, experimente fogo baixo, médio e alto. Mais 6 testes para você, mestre Harry. Agora, com relação às presas de cobra. Harry assentiu com a cabeça, anotando algumas coisas. E mexendo. Um aspecto crucial, sem dúvida, continuou Nigel. Para mexer, vamos considerar 4 métodos, no sentido horário, no sentido anti-horário, uma mistura dos dois e uma abordagem bastante caótica. 4 tentativas para cada ingrediente, totalizando 16. Harry calculou os números. Então, para cada ingrediente, temos 5 preparações 3, tempos de fervura 3, tempos e temperaturas de cozimento em fogo baixo, 4 métodos de mexer, o que equivale a 180 experimentos por ingrediente. Com 4 ingredientes, são 720 experimentos. E se adicionássemos os ingredientes em ordens diferentes? Há a sequência, uma variável sutil mas impactante. Com 4 ingredientes, você tem 24 permutações possíveis. Isso afetará significativamente o resultado da poção, explicou Nigel. Somando tudo isso, concluiu Harry, temos um total de 744 experimentos para realizar. Este será um projeto extenso, Nigel. Nigel assentiu em concordância, de fato, mestre Harry. Mas com planejamento e execução meticulosos, tenho certeza de que encontraremos a composição ideal da poção. Harry ponderou sobre a tarefa assustadora que tinha pela frente, percebendo a imensidão do seu experimento. Haverá mais variáveis à medida que avançarmos. Isso aumentará os números exponencialmente. Haverá mais de 1000 variações, refletiu, observando a extensão da sala virtual de criação de poções. Seus olhos percorreram o espaço vazio, vislumbrando a complexidade da empreitada. Nigel, em seus pensamentos, aguardava pacientemente, sentindo a mente de Harry se movimentar. Nigel, em quantas poções posso trabalhar ao mesmo tempo? Perguntou Harry finalmente, buscando eficiência em sua abordagem. Nigel, satisfeito com o raciocínio ambicioso de Harry, respondeu: depende da sua capacidade mental, mestre Harry. O ambiente virtual pode acomodar um número significativo de experimentos simultâneos, limitado apenas pela sua habilidade em gerenciá-los. Harry cantarolou pensativo. Crie 100 caldeirões. Cada caldeirão deve ter uma tela virtual para a variação que estou testando. Devo conseguir vê-la com um olhar para poder fazer isso sem demora. Coloque os caldeirões em um quadrado para que eu possa ficar no meio deles e alcançá-los rapidamente. Vamos ver se consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Obedientemente, Nigel orquestrou a transformação da sala. Em instantes, 100 caldeirões materializaram-se, dispostos em um quadrado perfeito ao redor de Harry. Cada caldeirão era acompanhado por uma tela virtual flutuando logo acima, exibindo claramente a variação específica que estava sendo testada naquele caldeirão em particular. Harry, observando aquela estrutura impressionante, sorriu e arregaçou as mangas. Vamos começar, declarou com renovado vigor. Ele começou com o primeiro caldeirão, adicionando meticulosamente folhas de urtiga com o preparo especificado. A tela virtual acima brilhava suavemente, indicando os parâmetros precisos do experimento. Moagem fina, 5 minutos de fervura. Cozimento em fogo baixo e mexer no sentido horário. Os movimentos de Harry eram metódicos e precisos, sua concentração inabalável. Ao passar para o próximo caldeirão, ele ajustou ligeiramente as variáveis, moagem média desta vez com fervura de 10 minutos. À medida que percorria o quadrado, cada caldeirão apresentava uma nova combinação de variáveis. As telas acima forneciam um guia constante, garantindo que nenhum detalhe fosse perdido. Nigel, observando o progresso de Harry, oferecia orientações ocasionais. Lembre-se, mestre Harry, a consistência é fundamental na preparação de poções. Mesmo o menor desvio pode produzir resultados completamente diferentes. Harry assentiu com a cabeça, totalmente absorto na tarefa. Encontrou um ritmo, transitando com fluidez de um caldeirão para o outro, seus movimentos tornando-se mais precisos a cada repetição. A sala era uma sinfonia de poções borbulhantes, cada caldeirão um instrumento único contribuindo para o experimento orquestral. Mas nem todos os experimentos foram bem-sucedidos. Alguns caldeirões explodiram, causando uma reação em cadeia que danificou os que estavam próximos. Harry, imperturbável pelos contratempos e pela sensação de ardência das explosões virtuais, manteve o foco. Mostre-me os dados do caldeirão que explodiu. Por que ele falhou? Perguntou, limpando os restos da poção que não deu certo. Nigel, sempre o assistente analítico, respondeu. Analisando os dados agora, mestre Harry. Parece que a combinação de moagem grosseira, alta temperatura e agitação caótica criou uma reação instável. A natureza volátil das presas de serpente, quando não integradas adequadamente, pode levar a resultados explosivos. Harry, assimilando a informação, assentiu. Então é uma questão de equilíbrio. Agressão em excesso no processo e ele se torna incontrolável. Exatamente, concordou Nigel. Fazer poções é uma arte de precisão.
Como equilibrista, é preciso manter o equilíbrio para não cair em uma situação bastante desagradável. Harry passou para o próximo caldeirão, ajustando sua abordagem com base no feedback de Nigel. Ele reduziu o fogo e optou por um método de mexer mais controlado. Conforme avançava, ele verificava continuamente as telas virtuais, garantindo que cada variável fosse aplicada com precisão. Com o passar das horas, a compreensão de Harry sobre a interação entre os ingredientes, o calor e o mexer se aprofundou. Ele documentava metodicamente cada mistura bem-sucedida e analisava as falhas para aprimorar ainda mais sua técnica. Interessante, refletiu Harry após um teste particularmente bem-sucedido. Os mesmos ingredientes, mas resultados tão diferentes dependendo de como são combinados e manipulados. De fato, Mestre Harry, o mundo das poções é cheio de surpresas. Pode-se dizer que é um caldeirão de infinitas possibilidades, algumas mais explosivas que outras, brincou Nigel. Harry não conseguiu conter o sorriso ao ouvir o comentário de Nigel. Continuou passando de um caldeirão para o outro, com movimentos agora fluidos e confiantes. Após mais algumas horas, Harry deu um passo para trás, contemplando a visão dos inúmeros caldeirões, alguns fervendo suavemente, outros borbulhando vigorosamente. Ele havia testado uma infinidade de variações, cada uma lhe ensinando algo novo sobre a delicada arte de fazer poções. Nigel compila os resultados. Quero ver os padrões, os sucessos e os fracassos. Há muito que aprender com o trabalho de hoje, pediu Harry com a mente repleta de curiosidade e ideias. Compilando dados agora, Mestre Harry. Você conduziu um número impressionante de experimentos. Sua dedicação em compreender cada nuance é louvável, respondeu Nigel, processando a vasta quantidade de informações. As telas acima de cada caldeirão piscavam, exibindo uma análise completa dos testes do dia. Harry caminhava ao redor, estudando os dados, anotando as combinações bem-sucedidas e os motivos das falhas. Veja aqui, Nigel. Harry apontou para um conjunto específico de resultados. Quando cozinhei as lesmas cornudas em fogo médio e mexi no sentido horário, a estabilidade da poção aumentou significativamente. Uma observação perspicaz, Mestre Harry. Parece que as lesmas cornudas requerem um toque delicado. Calor em excesso e elas se tornam bastante desagradáveis, observou Nigel. O olhar de Harry então se voltou para outra tela. E aqui, as presas de cobra. Quando moídas finamente e adicionadas depois das folhas de urtiga, sua reatividade se torna muito mais controlável. De fato, a ordem de adição pode ser tão crucial quanto o próprio preparo. Como uma sinfonia bem orquestrada, cada ingrediente deve entrar no momento certo, acrescentou Nigel. Capítulo 29. Harry, profundamente absorto na complexa dança da preparação de poções dentro da sala virtual de criação de poções, interrompeu momentaneamente seus movimentos para consultar seu assistente invisível, Nigel. Mostre-me meu progresso nesta poção, Nigel. Um círculo digital brilhante se materializou, revelando uma barra de progresso azul que se encheu gradualmente até 67% antes de parar. Um suspiro escapou dos lábios de Harry. Não é o suficiente. Apesar das minhas melhorias, ainda estou abaixo da meta de 80%. Nigel, sempre uma voz de encorajamento, ecoou na mente de Harry. Mestre Harry, alcançar uma melhora de 11% em um único dia é notável. Lembre-se, até mesmo mestres de poções experientes levam anos para aprimorar suas habilidades, mesmo que minimamente. Para o seu primeiro dia, esta é uma conquista louvável. Tranquilizado, Harry assentiu. Você tem razão. Mesmo sendo uma poção básica, ainda é um marco significativo. A voz de Nigel se encheu de orgulho. Exatamente. A persistência é fundamental, e o domínio virá com o tempo. Com uma determinação renovada, Harry continuou. Ainda há muito para explorar com esses 4 ingredientes. Depois de dominá-los, posso experimentar com outros elementos. Mas por agora, é hora de descansar. Com o passar dos dias e da semana, a sala virtual de criação de poções assumiu uma atmosfera diferente, refletindo a crescente expertise de Harry. Ele vinha aprimorando incansavelmente a poção de cura para furúnculos, aprofundando-se nas propriedades únicas de cada ingrediente. Seu nível de domínio agora se aproximava dos impressionantes 75%, refletindo sua busca incansável pela perfeição. Ao longo da semana, Harry introduziu mudanças sutis em sua metodologia. Ele experimentou adicionar água em diferentes temperaturas, alterar o equilíbrio do pH e até mesmo testar os efeitos de várias velocidades de agitação. Cada ajuste trouxe novas descobertas, aprimorando gradualmente a eficácia da poção. A sala, antes um vasto espaço repleto de possibilidades, transformará-se em um território familiar para Harry. Ele deslizava entre os caldeirões com uma confiança recém-adquirida, cada movimento refletindo seu crescente domínio. Os visores virtuais acima dos caldeirões exibiam fórmulas complexas de poções, cada uma variação única da cura para furúnculos. Harry, seu progresso é realmente impressionante, observou Nigel, contemplando a transformação. Sua compreensão da dinâmica da poção se aprofundou notavelmente. Enxugando uma gota de suor da testa, Harry respondeu. É uma jornada fascinante, Nigel. Cada experimento revela algo novo. Entender como os ingredientes interagem, a importância dos ajustes de temperatura e o impacto das técnicas de mistura, é como resolver um quebra-cabeça complexo. A voz de Nigel estava carregada de admiração. Fazer poções é de fato uma arte repleta de nuances, e você, Mestre Harry, está se tornando rapidamente um mestre. A cada experimento, a sensação de realização de Harry aumentava. A tarefa assustadora de dominar a preparação de poções havia se transformado em um desafio estimulante. Sua compreensão das propriedades mágicas dos ingredientes, das sutilezas do processo de preparo e das inúmeras combinações havia se expandido significativamente. Mostre-me a fórmula mais bem-sucedida até hoje, pediu Harry, ansioso para rever sua mistura mais eficaz.
A tela se iluminou detalhando a poção que demonstrara maior estabilidade e potência. Harry examinou a fórmula minuciosamente, anotando as proporções exatas dos ingredientes, os tempos de fervura precisos e os padrões de agitação específicos que levaram a essa descoberta. Nigel prontamente abriu uma tela virtual, exibindo a versão mais otimizada da poção que Harry havia conseguido até então. A tela mostrava uma descrição detalhada dos ingredientes e suas medidas precisas, juntamente com os métodos específicos de preparo e a sequência exata de sua adição. Aqui está, Mestre Harry, sua melhor tentativa até agora, começou Nigel. Você começou com folhas de urtiga, moídas até uma granulometria média. Lembre-se, quanto mais fina a moagem, mais rápida a liberação das propriedades, mas moer demais pode sobrecarregar a poção. Harry assentiu com a cabeça, relembrando o processo. Depois de moê-los, fervi-os por exatamente 12 minutos. Parece ser o tempo ideal para extrair sua essência sem diminuir sua potência. De fato, confirmou Nigel. Em seguida vieram as presas de cobra finamente moídas, mas adicionadas gradualmente, não todas de uma vez. Uma pitada aqui e um toque ali, como um chefe adicionando especiarias a um ensopado. Harry deu uma risadinha. Nunca imaginei que fazer poções fosse tão parecido com cozinhar. Nigel continuou. Em seguida vieram os espinhos de porco-espinho. Você os cortou em pedaços de 1,5 cm, garantindo que se dissolvessem uniformemente. A uniformidade é fundamental. Depois, para as lesmas cornudas, você optou por ralá-las. Um processo um tanto pegajoso, mas eficaz para distribuir sua essência por toda a poção. E a agitação? Perguntou Harry, ansioso por compreender cada nuance. A mexendo, respondeu Nigel. Você optou por um movimento rítmico no sentido horário, firme e consistente. É como reger uma orquestra, cada movimento preciso e deliberado. Harry observou a tela, onde um diagrama mostrava o padrão de agitação em um loop. E o calor? Você manteve o fogo médio após a fervura inicial. Se estiver muito quente, você corre o risco de queimar os ingredientes. Se estiver muito frio, você não ativará suas propriedades mágicas. É tudo uma questão de equilíbrio, Mestre Harry. A explicação de Nigel foi clara e concisa, fazendo com que conceitos complexos parecessem quase simples. Então, qual é o passo final? O passo final, disse Nigel, é a sequência. Você adicionou primeiro as folhas de urtiga, seguidas pelas presas de cobra, depois os espinhos de porco-espinho e finalmente as lesmas com chifres, cada uma em intervalos precisos. O tempo, como em muitas coisas, é tudo. Harry parou um instante para absorver todas as informações. A tela virtual fornecia uma representação visual de cada etapa, facilitando a compreensão do processo complexo. E o tempo total de preparo? Do início ao fim, sua poção ficou em infusão por 35 minutos, informou Nigel. Tempo suficiente para não perder a eficácia, nem suficiente para ficar subdesenvolvida. Satisfeito com o desabafo de Nigel, Harry olhou ao redor da sala repleta de caldeirões, cada um representando um passo em sua jornada para dominar a poção. Acho que estou pronto para tentar novamente, Nigel. Com esses ajustes, meu objetivo é alcançar 80% de domínio. Então vamos prosseguir, Mestre Harry, incentivou Nigel. Lembre-se, cada tentativa é um passo mais perto da perfeição. O caminho de um mestre de poções é pavimentado com tentativas e erros, e com eventuais acidentes explosivos. Harry estava no meio da sala virtual, e com um gesto confiante, um livro materializou-se em suas mãos. Seu domínio sobre a sala virtual de criação de poções havia atingido um nível em que meros pensamentos podiam manipular o ambiente. Um feito que até Nigel considerou impressionante. Ao abrir o livro de poções, os olhos de Harry foram atraídos para a lista de ingredientes da poção cura para furúnculos. Ele precisava adicionar algo para aprimorar a fórmula, mas o que exatamente? Enquanto Harry refletia, concentrou-se nas propriedades dos 4 ingredientes que usará na poção. Em resposta, pequenas telas surgiram no ar, exibindo informações detalhadas sobre cada um deles. A primeira tela destacava as propriedades das folhas de urtiga. Folhas de urtiga, conhecidas por suas qualidades anti-inflamatórias, devem ser manuseadas com cuidado para manter sua potência, refletiu Harry em voz alta. A tela exibia vários métodos de preparo, enfatizando a importância do processo de moagem para maximizar sua eficácia. Em seguida, ele voltou sua atenção para as presas de cobra. Presas de cobra, um catalisador em muitas poções. Elas podem ser bastante voláteis se não forem usadas corretamente, observou Harry. A tela mostrou que as presas precisavam ser moídas até virarem um pó fino para serem totalmente eficazes, alertando para não adicioná-las à mistura com muita pressa. Passando para as espinhas de porco-espinho, Harry leu, usadas para adicionar viscosidade e estabilidade. Seu tamanho e método de preparo podem alterar significativamente a consistência da poção. A tela mostrou diagramas das espinhas sendo cortadas em diferentes comprimentos, ilustrando como cada variação afetava a poção. Por fim, Harry considerou as lesmas com chifres. Essas são complicadas, comentou. Elas precisam ser fervidas para liberar suas propriedades aglutinantes, mas calor em excesso pode estragá-las. A tela detalhava os tempos e temperaturas exatos de fervura necessários para utilizar as lesmas da melhor forma na poção. Em seguida, ele examinou outros ingredientes usados com mais frequência em outras poções. À medida que Harry recitava cada nome, uma tela virtual aparecia para cada um, detalhando suas propriedades e usos. Infusão de absinto, começou Harry, observando a tela que surgiu cintilantemente. Conhecido por seu uso em poções para dormir, o absinto era um ingrediente essencial em muitas poções das trevas. Seu sabor amargo e propriedades sedativas eram cruciais para equilibrar ingredientes mais voláteis.
Em seguida veio o muco de verme flober. A tela mostrou sua consistência espessa, ideal para engrossar poções sem alterar suas propriedades mágicas. Era um ingrediente comum em poções de cura devido à sua natureza neutra. Acônito, também conhecido como mata-lobos, leu Harry em voz alta. A tela exibia avisos sobre sua toxicidade e seu uso em poções de transformação. Um ingrediente poderoso, mas que exigia cuidado. Harry então mencionou Asfódelo. A tela mostrava suas raízes, destacando seu uso em poções que induziam um sono tranquilo ou, em doses mais fortes, podiam ser mortais. Sua dualidade como agente curativo e prejudicial fascinava Harry. Díctamo, continuou ele. Uma das plantas favoritas dos curandeiros, o díctamo era conhecido por suas propriedades regenerativas, especialmente em poções para curar feridas. A tela detalhava sua raridade e a delicadeza necessária para sua colheita. Sangue de dragão, disse Harry com um tom de admiração. A tela se encheu de várias cores de sangue de dragão, cada uma com propriedades únicas. Conhecido por suas poderosas habilidades de encantamento e restauração, era um ingrediente valioso, porém perigoso. Molly leu Harry em seguida. A tela mostrava uma erva com caule preto e flores brancas, conhecida por suas propriedades protetoras contra a magia negra. Sua raridade a tornava um recurso valioso em poções defensivas. Casca de Virgem Tree, continuou ele, observando o biombo que retratava a árvore famosa por suas propriedades protetoras. A casca era usada em poções para fortalecer escudos e barreiras mágicas. Orvalho da Lua, observou Harry. A tela ilustrava o delicado processo de colheita dessa planta luminescente, usada em poções que exigiam pureza e clareza. Sangue de salamandra, leu ele. Um ingrediente potente conhecido por sua capacidade de amplificar propriedades mágicas. O sangue de salamandra era frequentemente usado em pequenas quantidades devido à sua força. Muco cerebral de preguiça, disse Harry, fazendo uma leve careta. A tela detalhava seu uso em poções da memória, apesar de sua natureza pouco apetitosa. Espinha de peixe-leão, continuou ele, examinando a tela que mostrava o cuidadoso processo de extração das espinhas. Um ingrediente perigoso, usado em poções que exigiam um elemento de risco. Gerânio de dentes, leu Harry. A tela mostrava a planta, conhecida por suas flores mordedoras. Sua essência era usada em poções para adicionar força ou agressividade. Ossos, declarou ele em seguida. A tela mostrou vários ossos de animais, cada um com propriedades mágicas distintas, usados em poções relacionadas à morte ou à vida após a morte. Mariposa Flitterby, observou Harry. A tela mostrava a delicada mariposa cujo pó era usado em poções de leveza e levitação. Lâmpada saltitante, continuou ele. A tela destacava seu uso em poções cinéticas, onde o movimento era um fator-chave. Dedaleira, leu Harry. A tela alertava sobre sua natureza venenosa e detalhava seu uso em poções para o coração. Com cada ingrediente, Harry considerava cuidadosamente suas propriedades e a potencial compatibilidade com sua poção de cura para furúnculos. Ele sentia que se encontrasse o ingrediente certo, isso lhe proporcionaria o avanço necessário para atingir 80% de domínio. Nigel, acho que preciso de algo que equilibre o efeito da poção sem o sobrepor. O que você sugere? Perguntou Harry, ponderando as opções. Harry acrescentou então, muco de verme flober e díctamo parecem boas opções, e outras estão definitivamente descartadas. Mas não sei se devo escolher duas delas ou apenas uma. Nigel respondeu pensativamente, Mestre Harry, vamos ponderar as opções. O muco de verme flober, como sabemos, é um excelente agente espessante, conferindo consistência sem afetar a potência da poção. Por outro lado, o díctamo é reverenciado por suas propriedades curativas, aumentando a eficácia geral da poção. Harry ponderou sobre a análise de Nigel. Se eu usar os dois, o muco de verme flober pode estabilizar a mistura, permitindo que o díctamo exerça sua magia curativa com mais eficiência. Mas será que corro o risco de diluir a eficácia da poção com ingredientes em excesso? A resposta de Nigel foi ponderada. É uma preocupação válida. No entanto, o segredo está na dosagem precisa. Um equilíbrio delicado, por assim dizer. Exagerar em qualquer um dos dois pode anular os efeitos principais da sua poção de cura para furúnculos. Capítulo 30. Harry suspirou, sentindo o peso da tarefa que tinha pela frente recair sobre seus ombros. Adicionar 2 novos ingredientes aumentará o número de experimentos para mais de 2.000 considerando a maturidade dos ingredientes, mesmo com apenas 3 categorias. Baixa, média e alta, estamos falando de impressionantes 524.880 experimentos. Felizmente, meu conhecimento se aprofundou ao longo da semana, permitindo-me eliminar a maioria dessas combinações sem precisar testá-las. Ele ajustou 2 caldeirões virtuais, preparando-se para testar o muco de verme flober e o díctamo separadamente. Sua estratégia era modificar a ordem de adição e os métodos de preparo, explorando sistematicamente cada possibilidade. Ao começar, Nigel interveio. De fato, Mestre Harry, seu progresso é como um salto prodigioso na arte de fazer poções. Impressionante, se me permite dizer. Harry concentrou-se no primeiro caldeirão novo, medindo e adicionando cuidadosamente a quantidade precisa de muco de verme flober. Vamos começar com uma mistura básica e observar sua consistência, ponderou, notando a viscosidade da poção enquanto começava a ferver. A consistência é fundamental, mas a sutileza também, observou Nigel, observando a textura da poção mudar. Um pouco a mais e você pode acabar com uma poção mais adequada para calafetar do que para curar. Harry deu uma risadinha ao ouvir o comentário de Nigel. Em seguida, voltou-se para o segundo caldeirão e adicionou díctamo com parcimônia. As propriedades curativas do díctamo são bem documentadas, mas preciso garantir que ele não domine os outros ingredientes. Uma dança delicada de elementos, sem dúvida, concordou Nigel.
Se a liderança for muito forte, a dança se perde. Enquanto Harry trabalhava, ele mantinha um registro meticuloso de cada tentativa, alterando as variáveis de forma metódica. Ele testou diferentes tempos de fervura para o díctamo, variando os padrões de agitação e ajustando o fogo. Cada experimento era um passo cuidadoso para a compreensão do equilíbrio complexo necessário. Não vamos nos esquecer da sequência, disse Harry, preparando-se para alterar a ordem em que adicionava os ingredientes. Se eu adicionar o díctamo antes das presas de cobra, por exemplo, isso pode mudar completamente a reação da poção. Verdade, respondeu Nigel. A sequência pode transformar uma poção de obra-prima em um desastre em um instante. Após várias horas de testes rigorosos, Harry fez uma pausa para analisar suas descobertas. As telas acima dos caldeirões exibiam dados detalhados de cada experimento. Ele anotou as combinações que produziram os resultados mais promissores e aquelas que levaram a resultados menos desejáveis. Chegou a hora de combinar os novos ingredientes com os 4 originais, declarou Harry com sua confiança crescendo a cada experimento bem-sucedido. Ao prosseguir, ele experimentou adicionar o muco de verme-flober e o díctamo em diferentes etapas do processo de preparação. Observou como a introdução desses elementos em vários momentos afetava a cor, a consistência e a potência mágica da poção. Nigel, vamos tentar adicionar o díctamo depois das folhas de urtiga, mas antes das presas de cobra. E na próxima, vamos adicionar o muco de minhoca-flober por último, sugeriu Harry, ansioso para ver os resultados dessas novas combinações. Uma estratégia sensata, concordou Nigel. Afinal, a variedade é o tempero da preparação de poções. Experimento após experimento, a compreensão de Harry sobre a poção para curar furúnculos se aprofundou. Ele descobriu que o muco de verme-flober, quando adicionado por último, proporcionava um efeito estabilizador, suavizando a textura da poção sem diminuir suas propriedades curativas. O díctamo, por sua vez, aumentava a eficácia da poção quando adicionado logo após as folhas de urtiga, complementando suas qualidades anti-inflamatórias. Olha só isso, Nigel, exclamou Harry, apontando para uma poção particularmente bem-sucedida. Essa combinação tem um equilíbrio notável. A poção é estável, potente e tem uma consistência agradável. De fato, mestre Harry, parece que você descobriu uma fórmula vencedora, comentou Nigel. Suas habilidades em fazer poções estão progredindo a um ritmo impressionante. Encorajado pelo seu progresso, Harry decidiu desafiar-se ainda mais. Vamos levar em conta a maturidade dos ingredientes agora. É hora de ver como isso afeta a poção. Ao iniciar esta nova fase de experimentação, Harry percebeu a enorme dimensão do projeto. O nível de maturação de cada ingrediente adicionava mais uma camada de complexidade à poção. Ele ajustou sua abordagem, concentrando-se nas combinações mais promissoras e eliminando aquelas que ofereciam pouco potencial. As horas se transformaram em dias e os dias em uma semana, enquanto Harry continuava seu trabalho meticuloso na sala virtual de criação de poções. A cada experimento, ele se aproximava do domínio da poção cura para furúnculos, suas habilidades se aprimorando a cada tentativa. Nigel, me atualize sobre o meu progresso, pediu Harry, fazendo uma breve pausa no trabalho. A tela acima exibia seu nível de domínio atual, impressionante 78%. Você está quase lá, mestre Harry. Mais alguns ajustes e você ultrapassará a marca de 80%, incentivou Nigel. Harry assentiu com a cabeça, a determinação estampada no rosto. Então vamos continuar. Estou perto de desbloquear todo o potencial desta poção. Ao retomar seu trabalho, Harry sentiu um senso de propósito e entusiasmo. Os desafios da preparação de poções, antes intimidantes, agora o revigoravam. Ele estava prestes a alcançar um grande avanço, um que marcaria um marco significativo em sua jornada. Finalmente, 2 semanas após o início de seus incansáveis experimentos, Harry alcançou um avanço. O círculo digital de progresso à sua frente brilhou em um azul triunfante, indicando que ele havia atingido o nível de domínio de 80%. Eu consegui! Nós conseguimos, Nigel! Exclamou ele com uma risada repleta de alívio e triunfo. Mostre-me a fórmula que usei, por favor. Nigel, sempre o ajudante meticuloso, prontamente exibiu a fórmula detalhada em uma tela virtual. Certamente, mestre Harry. Vamos analisar sua vitoriosa mistura, disse ele, com a voz carregada de orgulho. Primeiro, você começou com as folhas de urtiga, começou Nigel. Você optou por uma moagem média, encontrando um equilíbrio entre suas propriedades inerentes e a composição geral da poção. Harry assentiu com a cabeça, recordando as considerações cuidadosas para cada etapa. Então, fervi-os por exatamente 12 minutos em fogo médio, acrescentou. De fato, continuou Nigel. A precisão no momento da aplicação foi crucial, permitindo que as folhas de urtiga liberassem sua essência de forma eficaz, sem degradação. Em seguida, adicionamos o díctamo, disse Harry, ansioso para revisar cada detalhe. Adicionado depois das folhas de urtiga, mas antes das presas de cobra, suas propriedades curativas foram aprimoradas, complementando os efeitos das folhas. Correto, respondeu Nigel. A inclusão do díctamo antes das presas de serpente foi uma decisão estratégica. Ele criou uma boa sinergia com as folhas sem ser ofuscado pela potência das presas. Então, as presas de cobra, interrompeu Harry, finamente moídas para maximizar seu potencial reativo, mas adicionadas gradualmente. Uma pitada aqui, um toque ali, disse Nigel, garantindo que se integrassem perfeitamente à mistura. Qualquer pressa poderia ter levado à instabilidade. Em seguida vieram os espinhos de porco-espinho, continuou Harry, cortados em pedaços precisos de meia polegada para uma dissolução uniforme, crucial para a estabilidade da poção. A uniformidade era fundamental com as penas, concordou Nigel. E depois, o ato de triturar as lesmas cornudas. O muco delas, quando distribuído uniformemente, aumentava significativamente as propriedades aglutinantes da poção. E o movimento, acrescentou Harry, era rítmico e no sentido horário, mantendo um fluxo e energia constantes em toda a poção. É como reger uma orquestra, brincou Nigel.
Cada mexida é uma nota na sua sinfonia de poções. E você manteve uma chama média, mantendo a mistura ativa sem superaquecer. Harry fez uma pausa, refletindo sobre os ajustes que havia feito. E por fim, o muco de verme flober foi adicionado por último. Ele suavizou a textura da poção sem diminuir suas propriedades curativas. De fato, concluiu Nigel. Cada ingrediente foi meticulosamente escolhido e adicionado em uma sequência que maximizou seus efeitos individuais e coletivos, levando ao sucesso da sua poção. Um final perfeito para o processo de fabricação, comentou Nigel. O mucu serviu como agente aglutinante, unindo todos os elementos em harmonia. Harry estudou a tela, onde um diagrama ilustrava todo o processo de fabricação da cerveja em um fluxograma detalhado. E quanto à maturação dos ingredientes? Como isso influenciou? Um elemento crucial, observou Nigel. A maturidade das folhas de urtiga e das presas de cobra, em particular, desempenhou um papel significativo. As folhas mais jovens conferiam uma essência mais fresca, enquanto as presas maduras ofereciam uma reação mais potente. Harry suspirou, uma sensação de dever cumprido o invadiu. Tantas variáveis e ainda assim encontramos o equilíbrio ideal. De fato, mestre Harry, a arte de fazer poções consiste em encontrar esse equilíbrio, disse Nigel. Muito de um elemento e você corre o risco de sobrecarregar a poção. Pouco e sua eficácia diminui. Harry olhou ao redor da sala, repleta de caldeirões que representavam sua jornada. Este processo me ensinou muito, não apenas sobre como fazer poções, mas também sobre paciência, precisão e persistência. A voz de Nigel carregava um tom de sabedoria. Lições valiosas, mestre Harry. Na preparação de poções, assim como na vida, a jornada é tão importante quanto o destino. Ao analisar esta fórmula final, percebo como cada pequeno detalhe importa, disse Harry, estudando a tela. A temperatura exata, as medidas precisas, o momento de cada adição. É uma dança delicada, concordou Nigel. E você, mestre Harry, tornou-se um dançarino bastante habilidoso no reino das poções. Harry deu uma risadinha, divertido com a metáfora de Nigel. Acho que sim. Agora que alcancei 80% de domínio, qual o próximo passo? 100%. Nigel, esboçando um leve balançar de cabeça na mente de Harry, respondeu. O motivo pelo qual o sistema estabeleceu um limite de 80% é porque qualquer coisa acima desse limite exige a integração de elementos mágicos diretamente na poção, ou a manipulação dos ingredientes com magia durante o preparo. Esta é uma forma avançada de fabricação de poções, que se aprofunda em uma interação mais complexa entre o mágico e o mundano. O que você conseguiu, mestre Harry, é simplesmente notável. Você deve se orgulhar de sua conquista. Harry, absorvendo a explicação de Nigel, assentiu pensativamente. Entendo. Bem, 2 semanas focado exclusivamente em fazer poções foram realmente bastante intensas. Acho que vou mudar o foco para outra matéria por um tempo. Uma mudança de ritmo pode me fazer bem. A voz de Nigel, sempre presente na mente de Harry, carregava um toque de divertimento. De fato, mestre Harry, embora sua dedicação às poções seja louvável, há todo um mundo de magia lá fora esperando para ser explorado. Diversificar seus estudos não só lhe dará uma base sólida, como talvez também um descanso muito necessário do aroma de caldeirões fervendo. Harry deu uma risadinha, sentindo um alívio enorme com a perspectiva de se afastar dos caldeirões de poções. Você tem razão, Nigel. Acho que vou me aprofundar na teoria mágica em seguida. Há tanto para aprender sobre os fundamentos da magia. Uma excelente escolha, respondeu Nigel. Compreender os princípios que fundamentam a magia aprimorará suas habilidades em todas as outras áreas, incluindo a preparação de poções. Devemos começar com o básico do lançamento de feitiços, ou talvez você esteja mais inclinado à história da magia. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.